Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Opção. Mais uma vez com vocês, eu, Ricardo Lima. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a SAF. A SAF é uma sociedade anônima do futebol. É uma nova modalidade empresarial que vem assumindo a dinâmica do que é o futebol. Já acontece na Europa, nós temos clubes que que têm sobre si o seu controle por mandatários, por gente do dinheiro que tem grana, né? Compraram alguns clubes e esse tipo de modalidade empresarial já existe lei que regulamenta, que regula aqui no nosso futebol brasileiro e que já é uma realidade. Então, falar um pouco da SAF, até porque alguns clubes aqui aderiram a esse modelo de empresarial. Por quê? Porque em função das suas dívidas elevadas, dívidas impagáveis, algumas delas, né? E está mudando a forma de gerir. A gente sabe que os clubes são agremiações sem fins lucrativos, essa é a natureza das agremiações de futebol. Por outro lado, a SAF ela entra como um regime diferente, visa-se o lucro. Perde-se um pouquinho, a gente nota aqui com a SAF, os clubes que assim aderiram, tem um lado bom e tem um lado ruim. Porque a gente vê o Botafogo hoje está embalado, está se embalando, está se reestruturando, manteve o seu treinador Luiz Castro, que hoje conseguiu armar a equipe do Botafogo, mas o Botafogo já está no seu segundo ano com a SAF, né? Isso quer dizer o quê? Que quando o Botafogo se transformou numa sociedade anônima do futebol, ele, ano passado, e o seu mandatário é o Textor, também ele é detentor de um clube na Europa, o Botafogo não vinha bem no campeonato. O Botafogo foi até muito questionado, precipitadamente, alguns analistas, a mídia, e mais do que tudo isso, o torcedor, que é passional, o torcedor que não tem a devida paciência. Você tem que ter um pouquinho de paciência para entender que todo o processo de mudança ele vai requerer um tempo para que ele se consolide. E o Botafogo não vinha bem, mas o seu mandatário, o dono do Botafogo, todo poderoso técnico, ele manteve o Luiz Castro. E hoje a gente está vendo aí que o resultado está vindo. Isso eu classifico como um fator positivo. Por que é positivo? Porque dá sustentação ao trabalho. Embora tenhamos ali aquela crítica natural que a rede social ela pode derrubar treinador, mas ela não consegue lograr o seu êxito, lograr o seu efeito de contrariedade contra o treinador, porque no caso particular do Botafogo, o Botafogo deixou de ter o seu domínio pela agremiação, sem fins lucrativos. Hoje tem um dono, e se esse dono bater na mesa e falar assim, não, eu não vou demitir o treinador, acata-se, tem que ser acatado. Isso então é um aspecto positivo, a meu ver, porque dá aquela sustentabilidade como aconteceu com o Luiz Castro. O Vasco também, outro time que aderiu à SAF, não está vindo muito bem no brasileiro, e muitos torcedores também impacientes questionam o trabalho da 777, da gestão da 777, porque o Vasco não vai bem, time de tradição, que não está caminhando bem no campeonato, mas seguindo o exemplo do Botafogo, a paciência ela tem que reinar. Naturalmente, a SAF do Vasco 777 vai investir nesse segundo semestre, vai reforçar a equipe, mas eu quero dizer o seguinte, é uma realidade que tomou conta. Vai ter aspecto positivo, aspecto negativo, crítica e, ao mesmo tempo, aqueles que vão aplaudir aqueles clubes que estavam em condição de insolvência e aderir à SAF. E o Flamengo, recentemente, me parece que essa semana ainda, né,
o Landim viajou, foi para a Europa e para tratar para discutir, debater e entender o funcionamento do Bayern de Munique. O Bayern de Munique também, ele tem ali a sua SAF, o seu mercado aberto, né? Não é total, é um clube que tem a sua finalidade lá de agremiação, sem fins lucrativos. Por outro lado, ele abriu algumas ações, né? Se transformou em uma empresa com ações e vendeu parte do seu ativo. E a gente sabe da força que tem o Bayern no futebol mundial, sempre disputando a Champions, é a força que predomina lá na Alemanha, né? O grande time da Alemanha está sempre disputando a Champions, e tem esse modelo em que ele não é totalmente aberto, ele está sobre a entrega, a gestão de um mandatário, mas ele tem esse modelo em que parte do seu ativo é destinado a investidores. Então o presidente do Flamengo, Landim, que está na pauta da sua gestão, ele pensa em adotar isso no estatuto do Flamengo. Claro, não é simples assim que aconteça, porque tem que ter o convencimento, né, do deliberativo. O deliberativo tem que aprovar, mas ele está muito confiante. Então ele viajou com essa finalidade, com o intuito de visualizar como é que esse modelo de gestão do Bayern e trazer como referência e aplicar aqui na equipe rubro-negra. E já tem um dos interessados em ter participação, que é a Adidas. A gente sabe que a Adidas ela é a responsável pelo uniforme, tem o contrato de fornecimento dos uniformes licenciado com o Flamengo, desde a gestão do Bandeira de Melo, e se mantém até hoje. Foi renovado esse acordo, essa parceria, e ela se mostrou confiante e interessada em fazer parte desse modelo SAF que o Flamengo imagina, vislumbra. Ainda está numa fase embrionária, uma fase de pesquisa, uma fase de busca de informações, mas além da Adidas, o Flamengo também tem um conglomerado de grandes empresas querendo ter essa participação. A diferença do Flamengo para esses outros times que aderiram à SAF é que esses times, como o Vasco, o Botafogo, com todo o respeito que a gente tem por eles, são agremiações que têm glórias no nosso futebol e massa de torcedores, carregam em si tradições no nosso futebol, mas não vinham numa condição financeira favorável e sem uma perspectiva de melhora, de controle da situação, para tornar a sua condição superavitária em uma possibilidade bem remota. Isso talvez não aconteceria. Então eles foram forçosamente obrigados a aderir à SAF. Assim como o Cruzeiro, a gente viu o Cruzeiro passou 3 anos, vamos dizer, na Série B, e quem comprou o Cruzeiro é o nosso grande ídolo nacional, o Ronaldinho, o fenômeno, e o Cruzeiro está aí. Ficou um período na B, passou 3 anos na B, e esse ano está ali, mediano, está numa posição do brasileiro, não está lá no topo, porém também não está numa condição preocupante do Z4. A gente sabe que ainda é cedo para a gente fazer qualquer avaliação do brasileiro, né? Mas já dá um prenúncio que, pagando em dia, as coisas acontecendo, se motiva, dá a garantia para os jogadores acreditarem no trabalho da equipe. De todo modo, o Flamengo, que embora não esteja numa condição de insolvência, pelo contrário, é um clube superavitário. Se for o clube que tem a maior folha de pagamento, talvez seja o clube mais rico e mais dispendioso em termos de folha de pagamento aqui no país. Talvez
ele rivalize com o Palmeiras, talvez ele rivalize com o Atlético, talvez seja a terceira força. E a receita do Flamengo é uma receita milionária, no passado bateu 1 bilhão, né? No balanço que aconteceu de receita. Então, embora seja um clube bem gerido, com esse grupo atual, que tem como presidente o Landim, ainda assim o Flamengo visualiza, o Landim visualiza, sua equipe de profissionais que atua no mercado e são costumeiramente homens de mercado e vislumbram o Flamengo também não vender sua totalidade para a SAF, mas vislumbra sim ter uma receita que possa ser explorada com esse grande capital que o Flamengo tem, com essa gestão bem estruturada, economicamente um time saneado, mas que venha trazer, agregar mais receitas para o Flamengo. E pelo que a gente pôde apurar nessa questão da SAF, o Flamengo tem o projeto de fazer um novo estádio, mas não vai fazer uso desse dinheiro da SAF. Esse trabalho que está sendo desenvolvido da construção de um estádio para o Flamengo, da ordem de 1 bilhão e 700 mil, isso aí vai vir de outra maneira. Então nós ficamos por aqui para mostrar um pouquinho o que é a SAF para vocês, caros ouvintes, e a gente ainda está aprendendo, a gente está discutindo, a gente está acompanhando e a gente vai ter condições de ter em breve mais informações, mais conteúdo para falar a respeito do que é a Sociedade Anônima do Futebol. Boa tarde, ouvintes, mais uma vez com vocês, Ricardo Lima, mandando aquele conteúdo para a Rádio Opção.